Em 1977, duas pioneiras embarcaram no que pode ser uma das façanhas de exploração mais épicas já realizadas. Seu objetivo? Desvendar os mistérios cósmicos que cercam o Sistema Solar e nosso lugar nele. Não apenas nos forneceram algumas das primeiras e melhores imagens dos planetas externos do nosso Sistema Solar, mas também continuam a nos enviar novas e incríveis informações sobre nosso universo a partir do espaço interestelar, cerca de 47 anos e 24 bilhões de quilômetros depois. As sondas Voyager 1 e 2 são mais do que apenas instrumentos e circuitos. São um símbolo do que há de melhor na humanidade: curiosidade, audácia, ambição e resiliência. O programa Voyager não apenas capturou fotos deslumbrantes de nossos gigantes gasosos e suas luas, capturou os corações e mentes de gerações aqui na Terra. Estas são as sondas que foram mais longe do que qualquer objeto humano já viajou. Elas são pioneiras e inovadoras, e a oportunidade única delas, e seu perigo, viajar além do alcance da humanidade, capturar imagens de coisas que nunca vimos tão de perto, nem vimos desde então. Quando olho para trás, percebo quão pouco sabíamos sobre o Sistema Solar antes da Voyager, disse o cientista-chefe do programa Voyager, Edward Stone. Descobrimos coisas que não sabíamos que existiam para serem descobertas, vez após vez. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil. E no documentário estendido de hoje, abordaremos tudo o que você pode querer saber sobre as missões Voyager, das próprias sondas, sua grande jornada até seu iminente e trágico final. É uma das pequenas ironias da vida que não é a tecnologia nova e de ponta que está mais avançando nossa compreensão dos limites do nosso sistema solar, mas sim uma máquina antiga. Ela tem um computador de bordo com menos memória do que aquele que está dentro do chaveiro do seu carro. Até hoje, ainda usa fita magnética de 8 trilhas dos anos 70, o que a torna mais antiga do que muitos de vocês que estão sentados aqui assistindo este vídeo. Esse é o enigma da exploração do espaço profundo, onde grandes distâncias e tempos de viagem extremamente longos podem significar que a tecnologia estará obsoleta quando atingir seus objetivos mais ambiciosos. Claro, a Voyager 1 e 2 não foram inicialmente concebidas para viajar até o espaço interestelar. Em vez disso, elas foram construídas para uma missão de 5 anos, para explorar Júpiter e Saturno e suas luas maiores, o que só foi possível graças a um raro alinhamento planetário a cada 176 anos. No entanto, após concluir todos os seus objetivos iniciais em Júpiter e Saturno, a equipe de missão Voyager adicionou sobrevoos de Urano e Netuno aos objetivos das sondas. Uma vez que estes também foram concluídos, a NASA anunciou o início da ainda mais ambiciosa missão Interestelar Voyager, com o objetivo de explorar os limites externos da esfera de influência do Sol e além. Essa jornada final levaria as duas sondas da eclíptica para partes inexploradas do Sistema Solar, como a zona de choque de terminação e a mais densa e quente heliosfera, antes de finalmente cruzar a heliopausa para o espaço interestelar. Mas como essas incríveis máquinas conseguiram realizar tanto além do escopo de sua missão original? Tudo se resume àquela tecnologia antiga, mas incrivelmente eficaz. Os cientistas fizeram uma série de escolhas de design com visão de futuro, que permitiram que as sondas excedessem em muito seus objetivos iniciais. Para simplificar, elas foram construídas de forma diferente. Vamos começar com uma das decisões mais importantes: sua fonte de combustível. Cada sonda é equipada com um gerador termoelétrico de radioisótopo de longa duração que converte o calor do decaimento do isótopo 238 de plutônio em energia elétrica. Esses geradores, no lançamento, eram capazes de produzir 157 watts de potência elétrica, o suficiente para talvez recarregar um laptop e um smartphone. Isso pode não parecer muito, mas era mais do que a Voyager precisava. Embora um gerador de radioisótopos significasse que a produção de energia estava em constante declínio, sua energia cairia pela metade a cada 87,7 anos,
ainda seria energia suficiente para manter o essencial em funcionamento até o ano 2025. Essa capacidade de combustível a longo prazo não foi acidental. Quando as Voyagers foram lançadas em 1977, a NASA enfrentou uma oportunidade única. Os planetas em breve estariam em um alinhamento que ocorre uma vez a cada 176 anos e que ocorreu pela última vez durante o primeiro reinado de Napoleão. Esse raro alinhamento não apenas permitiria que as Voyagers visitassem Netuno e Urano com um ajuste mínimo de curso, mas também daria às sondas uma assistência gravitacional de cada um dos 4 gigantes externos que visitaram, aumentando assim sua velocidade efetiva, além do que poderiam obter de seu próprio sistema de propulsão. No entanto, essa janela estreita deu à NASA um prazo apertado. Não havia tempo suficiente para planejar missões de acompanhamento e o Congresso dos Estados Unidos da América não reservaria financiamento suficiente para uma expedição mais longa, como o Grand Tour da NASA proposto pela primeira vez. Então, o que a equipe da Voyager fez? Eles criaram uma série de proezas de engenharia para otimizar as sondas para uma missão potencialmente mais longa e fervorosamente esperaram que o financiamento viesse a seguir. Cada uma das sondas Voyager está equipada com 11 instrumentos científicos. A maioria deles tem redundâncias em caso de falhas, que podem ser ativadas e desativadas para economizar energia. Para ajustar o curso e a sua orientação, as sondas são equipadas com giroscópios para estabilização, instrumentos de referência e 16 propulsores de hidrazina, incluindo 8 backups. Os backups foram fundamentais para a longevidade das sondas Voyager. Eles provaram ser vitais, pois os principais propulsores da Voyager 2 pararam de funcionar após 37 anos. Seus propulsores de reserva tiveram de ser acionados após 4 décadas de ociosidade. E adivinhe, eles funcionaram perfeitamente, apenas destacando a excelente engenharia aplicada à missão. As sondas também têm computadores de bordo personalizados, antiquados para os padrões atuais, mas eram de ponta em 1977. As câmeras de lente grande angular e estreita das sondas são controladas por um subsistema de comando de computador que possui programas fixos como detecção de falhas e rotinas de correção. Outra chave para seu sucesso estava em seus computadores. Cada sonda tinha um computador chamado Subsistema de Controle de Atitude e Articulação. E não, ele não repreende as sondas quando ficam atrevidas. A atitude refere-se às orientações das sondas em relação à Terra, sem as quais suas antenas de alto ganho seriam incapazes de enviar ou receber sinais da rede de comunicação da NASA. E isso é muito importante, pois os transmissores das sondas têm apenas a potência de uma lâmpada de geladeira e a distâncias tão imensas, seus sinais de rádio tornam-se sussurros quase imperceptíveis. Para se comunicar com a equipe da Voyager e vice-versa, as antenas das sondas deveriam estar voltadas para a Terra, e a Deep Space Network, por sua vez, deve saber exatamente onde elas estão. Caso contrário, seriam perdidos, como uma agulha em um palheiro de 287 bilhões de quilômetros. Cada espaçonave Voyager tem uma antena de 3,7 metros para a transmissão em tempo real e um gravador digital de 8 faixas, capaz de armazenar em seu buffer 536 megabits para a transmissão futura, o suficiente para armazenar cerca de 100 fotografias. Embora tenha sido um grande avanço em relação às anteriores sondas Pioneer, que não tinham armazenamento de dados integrado, ainda é uma fração do que o smartphone em seu bolso pode armazenar hoje. Apesar dessas limitações, os DTRs foram construídos para durar. A Audetics, que os fabricava, alegava que seus DTRs poderiam processar mais de 4.000 quilômetros de fita sem sofrer desgaste visível. Eles tiveram de suportar os ambientes mais hostis e passar por rigores que nunca haviam sido testados antes. No entanto, os DTRs das Voyagers funcionaram sem perda de dados ou falhas, até que finalmente foram desligados para economizar energia. Nada mal para máquinas apenas 12 anos mais velhas do que a idade da internet. A durabilidade foi a principal preocupação durante o planejamento da missão Voyager. Existem muitas incógnitas em uma missão dessa magnitude.
Para chegar a Júpiter, ambas as sondas teriam de passar pelo cinturão de asteroides. Antigamente, os cientistas acreditavam que esta região destruiria qualquer espaçonave que tentasse passar por ela. No entanto, as Pioneers 10 e 11 conseguiram passar pelo cinturão de asteroides, o que encorajou a equipe da Voyager a repetir a façanha. No entanto, o fracasso teria significado um desastre antes mesmo de as sondas atingirem seu primeiro alvo. Felizmente, ambas passaram ilesas pelo cinturão de asteroides e, graças a elas, agora sabemos que a maior parte do espaço é vazio. Mesmo com todos esses sucessos, e com as sondas tendo um desempenho muito melhor do que seus engenheiros poderiam esperar, enquanto as duas espaçonaves viajavam pela vastidão entre os planetas, ainda havia pelo menos mais um obstáculo a ser superado. O que aconteceria com as sondas nas temperaturas extremamente baixas do espaço interestelar? A NASA instalou vários aquecedores para manter o maquinário operacional. No entanto, à medida que a energia das sondas diminuía, a NASA teve de desligar alguns de seus aquecedores para economizar energia. Quando o aquecedor do detector de raios cósmicos foi desligado há 2 anos, sua temperatura caiu 70 graus Celsius. Nem preciso mencionar que enviar uma equipe de reparos a 23 bilhões de quilômetros no espaço não é uma opção. Então, todos pensaram que o instrumento iria quebrar, mas continuou funcionando perfeitamente. O fato de as sondas terem operado tão bem durante 45 anos é uma prova viva de sua resiliência em engenharia. Mas com toda essa tecnologia, o que elas viram? Vamos voltar ao começo e seguir o caminho que elas abriram em nosso sistema solar. Em 20 de agosto de 1977, a NASA lançou a sonda espacial Voyager 2 do Cabo Canaveral, na Flórida. Sua parceira Voyager 1 foi lançada 2 semanas depois, em 5 de setembro. Embora ambas as sondas estivessem com destino a Júpiter, a Voyager 1 foi colocada em uma trajetória mais curta e rápida, portanto, decolar em segundo lugar fazia sentido. Ela ultrapassou a Voyager 2 em 15 de dezembro de 1977 e foi a primeira a sair do cinturão de asteroides. Essa dupla dinâmica estava definida para capturar um desfile deslumbrante de fotos, algo absolutamente revolucionário para a época. Mas não leve em consideração apenas minha palavra. Veja por si mesmo. 13 dias após o lançamento, a Voyager 1 enviou esta foto de volta à Terra. A primeira de dezenas de milhares que enviaria de volta nos próximos 5 anos. Registrada a 11,6 milhões de quilômetros da Terra, é um lugar sentimental para começar nossa jornada. Essa captura pode lembrá-lo da foto do nascimento da Terra capturada pela tripulação da Apollo 11 na Lua apenas 8 anos antes. Podemos ver nosso pálido ponto azul e sua Lua à distância. Não sei sobre você, mas acho essa foto assustadoramente linda, especialmente sabendo até onde essa sonda viajou e o tanto que viu desde então. Mas ainda temos um longo caminho a percorrer, então vamos em frente. Levaria quase 2 anos até que a Voyager 1 finalmente se aproximasse de seu primeiro alvo, Júpiter. Nada mal considerando que fica a 714 milhões de quilômetros de distância. A Voyager 1 chegou primeiro em 5 de março de 1979. Um detalhe, ela viaja a 17 km por segundo, 2 km por segundo mais rápida que a Voyager 2, que apesar de deixar a Terra primeiro, chegou 4 meses depois, em 9 de julho de 1979. E isso ocorre porque a trajetória percorrida pela Voyager 1 permitiu que ela ganhasse mais velocidade em relação ao Sol. A Voyager 1 não foi a primeira espaçonave a encontrar Júpiter. Esse troféu pertence à Pioneer 10, 7 anos antes, em 1972. Embora a missão Pioneer certamente tenha fornecido excelentes insights científicos, ela não atraiu a imaginação do público. Mas enviando imagens impressionantes como essa, a Voyager certamente o fez. Este é Júpiter em toda a sua glória. É meio difícil aceitar que sejam fotos reais e não pinturas ou alguma imagem gerada por inteligência artificial. Se você olhar de perto, poderá ver 2 de suas luas, Io à esquerda e Europa à direita. Falaremos mais delas mais tarde no vídeo.
Para nossa sorte, a Voyager 1 até registrou sua aproximação ao grande gigante gasoso. Capturou fotos em intervalos regulares a cada 10 horas, ou um dia de Júpiter. Isso significa que o planeta está no mesmo ponto de rotação em todas as fotos. As 66 fotos foram unidas para criar este filme em time-lapse, abrangendo a aproximação da Voyager 1 a Júpiter de 6 de janeiro a 3 de fevereiro de 1979 e cobrindo uma distância de 27 milhões de quilômetros. Pessoalmente, não consigo decidir se é algo incrível ou assustador, mas vamos chegar um pouco mais perto e ver que surpresas este planeta escondia. Algo que surpreendeu imediatamente os cientistas foi a atmosfera de Júpiter. Eles esperavam ver eventos de leste a oeste e oeste a leste nas diferentes zonas atmosféricas de Júpiter, mas o que os pegou de surpresa foi a quantidade de turbulência, plumas e movimento rotacional incrivelmente nítidos nesta imagem. Você imediatamente pode ver quão dinâmica é a atmosfera sobre Júpiter. Os cientistas já suspeitavam da sua característica mais notável, a grande mancha vermelha, e que fosse uma formação rotativa no sentido anti-horário. Os dados da Voyager não apenas confirmaram isso, mas também mostraram uma quantidade surpreendente de fenômenos semelhantes em outras partes da atmosfera. A mancha branca que você vê abaixo da grande mancha vermelha é um exemplo dessas tempestades surpresa. Acontece que a atmosfera de Júpiter está repleta delas, e sequer tínhamos ideia. Quando pensamos em anéis, pensamos em Saturno, mas graças aos dados da Pioneer, os cientistas há muito suspeitavam que o mesmo se aplicava a Júpiter. As sondas Voyager não apenas confirmaram a existência de 4 anéis jovianos, mas também foram as primeiras a visualizá-los. Esta foto, capturada quando a Voyager saía de Júpiter, destaca lindamente os anéis, assim como esta linha laranja brilhante que se projeta do planeta. Antes de deixarmos Júpiter e continuarmos nossa jornada, prometi que voltaríamos às suas luas, Io e Europa. Possivelmente o maior choque da expedição Voyager foi a descoberta de atividade vulcânica na lua mais próxima de Júpiter, Io. Antes da Voyager, os geólogos pensavam que Io seria coberta por grandes crateras de impacto, como a nossa lua. Embora tenham encontrado marcas circulares na superfície de Io, elas não pareciam ser de crateras. As manchas escuras que você pode ver indicam a presença de pontos quentes vulcânicos e lagos de lava. Esta foto mostra o fluxo de lava de menos de 1 milhão de anos atrás, o que é incrivelmente recente e totalmente inesperado. Agora conhecemos Io como o local geologicamente mais ativo do Sistema Solar. No momento em que essas fotos foram registradas, teria sido incrível capturar Io durante uma erupção. Imagine esperar ver uma lua semelhante à nossa e então se deparar com uma visão como esta. Essas explosões azuis na superfície de Io lançam material e gás a 100 km de distância no espaço. Os vulcões são incrivelmente ativos, disparando incansavelmente a cada poucas horas, oferecendo à Voyager várias fotos de cair o queixo. A próxima lua depois de Io é Europa, e não poderia ser mais diferente. Um mundo congelado. A Voyager 1 foi a primeira sonda a nos mostrar que Europa é coberta por curiosos arranhões. Os cientistas presumiram que fosse algum tipo de padrão de fratura de gelo na superfície de Europa. Foram também os dados da Voyager que sugeriram pela primeira vez que poderia haver um oceano turbulento escondido sob o gelo. Hoje sabemos de 95 luas orbitando Júpiter. No entanto, antes de 1979, esse número era de apenas 13. A Voyager descobriu 3 novos satélites naturais, Thebe, Metis e Adrastea, elevando o total para 16 luas no início dos anos 80. Infelizmente, não temos fotos delas de 1979, embora tenham sido fotografadas desde então. A próxima parada da jornada da Voyager foi Saturno. Após 21 meses de viagem, a Voyager 1 alcançou sua maior aproximação ao planeta anelado em novembro de 1980, seguida de perto por sua companheira 9 meses depois, em agosto de 1981.
Como eu disse antes, você pensa em anéis, você pensa em Saturno. Então vamos começar por aí. Antes da missão da Voyager, acreditava-se que Saturno tinha apenas 5 anéis principais. No entanto, a Voyager 1 nos mostrou que cada um desses anéis é, na verdade, composto por centenas de cachos finos. Este foi o sobrevoo mais próximo que qualquer sonda havia realizado naquela época, daí o maior detalhe e aprendizado. A Voyager também descobriu um anel, o Anel G, e também forneceu detalhes importantes sobre o Anel F, descoberto pela Pioneer 2 um ano antes, em 1979. A Voyager 1 nos mostrou que o Anel F é torcido e multifilamentado por natureza. Também identificou 2 luas pastores dentro do Anel F, Prometeu e Pandora. Uma grande notícia para a época, porque essa descoberta confirmou as teorias dos cientistas de que satélites pastores existem em torno de anéis estreitos para manter o material do anel alinhado. A Voyager também nos apresentou algumas características fantasmagóricas dos anéis B de Saturno. Elas aparecem como pontos espalhados ao redor dos anéis nesta foto e se assemelham a raios largos de uma roda. Essas pequenas manchas podem parecer inocentes, mas na verdade causaram bastante agitação na comunidade científica por um tempo. Até 1980, pensávamos que os anéis de Saturno eram causados exclusivamente por forças gravitacionais. Tudo isso é muito bom, exceto que esses raios vão completamente contra essa teoria. A existência deles não é consistente com a mecânica orbital gravitacional. Ainda não sabemos o que os causa, mas a teoria principal envolve a repulsão eletrostática que separa partículas de poeira muito pequenas da superfície principal do anel. Infelizmente, por mais que os dados da Voyager nos tenham ensinado muito sobre os anéis, também nos ensinaram que Saturno está os perdendo. A gravidade está puxando os anéis para dentro do planeta, transformando-os em uma espécie de chuva empoeirada de partículas de gelo. De acordo com a NASA, isso pode fazer com que os anéis de Saturno desapareçam em 300 milhões de anos. A viagem da Voyager a Saturno levantou tantas questões que uma missão dedicada foi montada na década de 90 para estudar exclusivamente o planeta anelado. A sonda Cassini foi lançada em 1997 e orbitou Saturno por 13 anos. Você pode conferir uma lista de vídeos sobre a Cassini clicando aqui na direita da tela. Mas ainda não estamos saindo do território de Saturno. A Voyager forneceu alguns avanços decisivos em relação às luas do planeta. Já conhecíamos 14 luas, mas a Voyager nos mostrou mais 3, elevando o número total na época para 17 luas. Vejamos o que podemos aprender com Titã e Encélado. A Pioneer 11 foi a primeira sonda a obter imagens de Titã, a maior lua de Saturno, e os dados coletados despertaram o interesse dos pesquisadores. Então, a Voyager foi enviada para fazer o acompanhamento. Descobriu-se que Titã tinha uma atmosfera espessa e rica em nitrogênio, o primeiro e único encontro de tal atmosfera além do nosso planeta natal. Encélado também se revelou excepcionalmente peculiar. Dê uma olhada nesta foto. Encélado é visível à distância, com Saturno em primeiro plano. Bem, eu sei que é difícil de ver, mas a Lua está em erupção. Encélado expele cerca de 300 kg de vapor d'água até 10.000 km acima de sua superfície, 20 vezes o seu próprio diâmetro. À medida que orbita Saturno, as frequentes plumas de vapor de água que irrompem deixam para trás uma nuvem em formato de rosquinha que alimenta um dos anéis gelados de Saturno. Esses dados foram sugeridos pela Voyager, mas só depois de levarmos a Cassini até lá é que pudemos confirmar que eram verdadeiros. Outros dados geológicos e imagens mostram que os terrenos de Encélado são uma mistura inesperada do antigo e do novo. O lado esquerdo e suave é mais novo, e o lado direito com as crateras de impacto densamente compactadas é o lado mais antigo. Isso sugere que Encélado é uma lua geologicamente ativa, algo não imaginado anteriormente. Antes de seguirmos para o estranho mundo de Urano, primeiro precisamos dizer adeus à Voyager 1. Depois de passar pelos anéis de Titã e Saturno, seu caminho foi curvado para cima, para fora do plano da eclíptica. A partir daqui, a sonda seguiu direto para o espaço interestelar.
É claro que levaria mais 32 anos antes que atingisse esse marco. Mas não se preocupe, a Voyager 2 usou um estilingue gravitacional ao redor de Saturno para impulsioná-la até Urano e Netuno. Estes seriam os primeiros e únicos sobrevoos desses planetas na história da humanidade. 5 anos depois de chegar a Saturno, a Voyager 2 aproximou-se de Urano em janeiro de 1986. Em sua maior aproximação, a sonda chegou a 81.500 km do topo das nuvens de Urano. A Voyager 2 revelou uma ausência de nuvens visíveis em sua atmosfera. Ao contrário de Júpiter e Saturno, Urano exibia um conjunto sereno e inexpressivo de nuvens, desafiando as preconcepções dos cientistas sobre a dinâmica atmosférica dos gigantes gasosos. A imagem em cores falsas à direita destaca as diferenças sutis na atmosfera das regiões polares, que são inclinadas em um eixo de 98 graus. Mas foi outra inclinação que surpreendeu os cientistas da Voyager. Não se sabia anteriormente se Urano tinha um campo magnético, mas os dados da Voyager nos mostraram que não só Urano realmente tem um campo magnético, mas também está inclinado em surpreendentes 59 graus. Isso significa que seus polos magnético e rotacional não estão no mesmo lugar. Até então acreditava-se que esses polos estariam sempre alinhados. Certamente está aqui na Terra. Nossos polos magnéticos e rotacionais são deslocados apenas em 12 graus. Esse desvio gritante encontrado em Urano desafiou os modelos convencionais de campo magnético planetário e forçou os cientistas a repensarem suas suposições. O efeito colateral desse desalinhamento dos polos é que, à medida que o planeta gira, sua magnetosfera, o espaço esculpido por seu campo magnético, oscila como uma bola de futebol mal lançada. Os cientistas ainda não sabem como modelá-lo, mas pode ser algo parecido com isto. As observações da Voyager 2 revelaram mais detalhes sobre os anéis conhecidos de Urano e descobriram mais 2. É a primeira a capturar imagens desses anéis escuros como o anel mais externo visível nesta foto. Os anéis são compostos de partículas finas de poeira. A Voyager 2 também descobriu 2 satélites pastores orbitando um dos anéis recém-descobertos, semelhante às suas descobertas com Saturno no anel F. Aqui podem ser vistos a 4 milhões de quilômetros, em uma foto de 21 de janeiro de 1986. Esta missão aumentou significativamente a contagem conhecida das luas de Urano. Antes da Voyager 2, conhecíamos apenas 5 luas orbitando o estranho planeta. A Voyager 2 nos enviou as primeiras fotos dessas luas, que você verá em um segundo, mas também descobriu mais 11 luas, elevando a contagem total para 16 luas. A descoberta da Voyager forneceu dados valiosos sobre os tamanhos, composições e características orbitais de suas novas luas. Hoje o número de luas conhecida é de 27. Ok, de volta às 5 maiores luas de Urano. Todas parecem ser aglomerados de rochas geladas, semelhantes às luas de Saturno. Oberon e Umbriel, retratadas aqui em 24 de janeiro de 86, estão crivadas com crateras de impacto. Parecem ter pouca atividade geológica, a julgar pelas suas superfícies antigas e escuras. Titânia, que fica entre essas duas luas, o quarto lugar mais distante de Urano, é marcada por enormes sistemas de falhas e cânions, indicando algum grau de atividade geológica e provavelmente tectônica. Ariel tem a superfície mais brilhante e possivelmente mais jovem de todas as luas uranianas. Esta foto, capturada a apenas 129 mil quilômetros, sugere que Ariel passou por atividades geológicas que levaram a muitos vales de falhas e extensos fluxos de material gelado em algum momento de sua história. Miranda é a mais próxima do planeta, perdendo apenas para Puck, o pequeno satélite rochoso descoberto pela Voyager em 1985 e que teve as descobertas mais surpreendentes. A Voyager passou por Miranda em 4 de janeiro de 1986, a uma distância de apenas 30 mil quilômetros. Esta pequena lua acabou sendo um quebra-cabeça cativante de dinamismo geológico, moldada por uma volátil história. A Voyager 2 identificou vestígios de derretimento interno e ressurgência esporádica de material gelado, manifestando-se em extensas falhas semelhantes a cânions que mergulham em profundidades de até 20 quilômetros.
A paisagem lunar é ainda adornada com características ovais em formato de pista de corrida, gravadas como arranhões cósmicos. A Voyager também viu regiões em socalcos, onde coexistem um mosaico de terrenos antigos e jovens, claros e escuros, e com poucas ou muitas crateras. A característica em forma de divisa vista aqui sugere que a superfície original de Miranda foi separada e os fragmentos reunidos à força. 3 semanas depois, em 25 de janeiro de 1986, a uma distância de 1 milhão de quilômetros, a Voyager 2 partiu de Urano e registrou essa maravilhosa foto de despedida, enquanto partia para seu alvo planetário final, Netuno. Depois de 3 anos de viagem a uma velocidade de 54 mil km por hora, Netuno finalmente se tornou visível. A Voyager 2 se aproximou do planeta mais distante do nosso Sistema Solar em 25 de agosto de 1989, pouco mais de 12 anos desde que decolou da Terra. Ela produziu as primeiras imagens de perto que já recebemos do gigante planeta azul, passando apenas 5 mil quilômetros acima de seu polo norte, o mais próximo de qualquer sobrevoo. Descobriu-se que o hidrogênio é o elemento mais comum da atmosfera de Netuno, embora a grande abundância de metano seja o que dá ao planeta sua aparência azul. A Voyager 2 mediu velocidades de vento extraordinárias em sua atmosfera, com os ventos equatoriais soprando a velocidades que chegaram a quase 1.100 km por hora. Essas velocidades notáveis foram mais uma surpresa e destacaram quão dinâmicos e ferozes são os sistemas climáticos de Netuno. Os cientistas também descobriram uma enorme tempestade, apropriadamente chamada de Grande Mancha Escura. Esta turbulenta tempestade foi vista girando no sentido anti-horário, assim como a Grande Mancha Vermelha em Júpiter, e exibiu ventos alcançando até 2.400 km por hora, o mais forte registrado no Sistema Solar. Um analista da NASA, Ken Bollinger, comentou as descobertas em 1989, dizendo: "Todos os dias o que você vê é totalmente novo, algo que ninguém nunca viu. É uma sensação incrível. Há mudanças constantes em Netuno que acontecem muito rápido." A Voyager 2 também fotografou os anéis de Netuno pela primeira vez. Até 1986, os cientistas suspeitavam que o planeta pudesse ter anéis, mas não podiam ter certeza. Curiosamente, a espaçonave identificou várias estruturas de anéis parciais, ou arcos de anéis, dentro do sistema de anéis de Netuno. Esses arcos levantaram questões sobre os mecanismos responsáveis por sua formação e estabilidade, uma vez que consistiam principalmente de anéis incompletos e empoeirados. Uma viagem a Netuno não estaria completa sem uma rápida parada em sua maior lua, Tritão. Como corpo planetário mais frio conhecido no Sistema Solar, Tritão revelou ter uma superfície fraturada, com geysers em erupção e uma calota de gelo de nitrogênio rosada sobre o seu polo sul. Os cientistas também identificaram plumas escuras, que podem indicar a possibilidade de vulcões de gelo. A Voyager 2 também descobriu 6 novas luas orbitando Netuno, incluindo Larissa e Proteu. Quando a Voyager 2 se virou para dar uma última olhada em Netuno e Tritão, ela oficialmente completou sua grande jornada. A gravidade de Netuno curvou seu caminho para baixo, saindo do plano da eclíptica. A partir daqui, ela continuou sua viagem ao espaço interestelar, assim como sua contraparte Voyager 1 havia feito 9 anos antes. Falando na Voyager 1, vamos ver onde ela foi parar desde a última vez que a checamos em 1980. Um ano depois que a Voyager 2 terminou com Netuno, a Voyager 1 já estava a cerca de 6 bilhões de quilômetros de distância. A fim de conservar energia para a longa viagem ao espaço interestelar, os cientistas iriam desligar suas câmeras para sempre. No entanto, seguindo o conselho de Carl Sagan, a equipe decidiu virar a câmera para uma foto final, uma retrospectiva de casa e até onde chegamos. E assim, em 14 de fevereiro de 1990, a Voyager 1 tirou a selfie mais remota da história, a 6 bilhões de quilômetros de distância. O resultado? A famosa foto do pálido ponto azul. Nas palavras imortais de Carl Sagan, olhe novamente para aquele ponto. Isso é aqui, é a nossa casa. Somos nós. Nele, todos que você ama,
todos que você conhece, todos de quem você já ouviu falar, todos os seres humanos que já existiram, viveram suas vidas. O agregado de nossa alegria e sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e coletor, cada herói covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e camponês, cada jovem casal apaixonado, cada mãe e pai, criança esperançosa, inventor e explorador, cada professor de moral, cada político corrupto, cada celebridade, cada líder supremo, cada santo e pecador na história de nossa espécie, viveu ali, em um grão de poeira suspenso em um raio de sol. Talvez não haja melhor demonstração da loucura dos conceitos humanos do que esta imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, isso ressalta nossa responsabilidade de lidarmos mais gentilmente uns com os outros e de preservar e valorizar o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos. Esse sentimento ressoa com tanto poder hoje quanto ressoava há 33 anos. Mas o que veio depois? O que as sondas Voyager viram e fizeram no espaço interestelar? Em 1981, a Voyager 1 escapou da eclíptica, que é o plano da órbita da Terra ao redor do Sol, indo 35 graus para o norte. A Voyager 2 mais tarde passou sob a eclíptica, dirigindo-se 48 graus para o sul. No entanto, este foi apenas o início da jornada das Voyagers. Para alcançar o espaço interestelar, as sondas teriam de atravessar a onda de choque, uma região na qual os ventos solares hipersônicos encontram uma forte resistência do vento interestelar. Além da onda de choque, as Voyagers encontrariam a heliosfera, onde os ventos solares lentos se acumulam, tornando-se mais densos e mais quentes, seguidos pela heliopausa, o limite final entre a heliosfera e o espaço interestelar. Mas apesar do que você possa pensar, o início do meio interestelar não marca realmente o fim do nosso sistema solar. De fato, serão mais 300 anos até que a Voyager 1 alcance a nuvem de Oort, a vasta região de bilhões de planetesimais gelados que cerca nosso sistema solar como uma bolha, e outros 30 mil anos até sair da nuvem de Oort, deixando nosso sistema solar para sempre. Quando as Voyagers viajaram pela heliosfera, fizeram uma incrível descoberta. Como o campo magnético do Sol gira em direções opostas nos polos norte e sul, as rotações criam uma ondulação onde se encontram, chamada de corrente heliosférica difusa, algo como as ondulações criadas ao se jogar uma pedra na água. Entretanto, quando essa corrente atinge a onda de choque, ela se comprime, como se as ondulações estivessem atingindo a borda de uma piscina. As sondas Voyager descobriram que após a onda de choque, essas ondulações empilhadas formam bolhas magnéticas. Isso significa que o limite da heliosfera não é tão suave e nítido quanto os cientistas pensavam. Em vez disso, é um ambiente flutuante e magneticamente borbulhante. Essa confusa descoberta levou a uma revisão completa do nosso modelo da heliosfera. Em 25 de julho de 2012, a sonda espacial Voyager 1 tornou-se o primeiro objeto feito pelo homem a deixar a heliosfera do Sol e entrar no espaço interestelar. Ela estava viajando a uma incrível velocidade de 540 milhões de quilômetros por ano, ou 3,6 unidades astronômicas, uma unidade astronômica sendo a distância entre a Terra e o Sol. A distância em que a Voyager 1 cruzou a heliopausa era de cerca de 120 unidades astronômicas do Sol, o que em si já era uma revelação, pois não se sabia exatamente onde ocorria a heliopausa. Curiosamente, alguns modelos iniciais a colocam tão perto quanto Júpiter e outros muito mais longe. A heliopausa é o limite onde o vento solar é interrompido por sua colisão com o meio interestelar, como o choque de dois corpos d'água poderosos um contra o outro. O vento solar é o fluxo constante de partículas carregadas, como elétrons, prótons e partículas alfa, que vêm da camada externa do Sol. O meio interestelar, por outro lado, consiste em partículas carregadas, gases e poeira cósmica remanescentes do Big Bang e de antigas supernovas.
Quando esses fluxos carregados se chocam, eles mudam de curso e formam uma região de equilíbrio chamada de limite de heliopausa. A princípio, a NASA não tinha certeza se a Voyager 1 havia realmente cruzado a heliopausa e entrado no espaço interestelar. Como os modelos previram, o detector de ondas de plasma da sonda encontrou um aumento maciço na densidade do plasma, 80 vezes o que havia registrado na heliosfera externa, e um pico nos raios cósmicos galácticos. Mas algo estranho não aconteceu, e que deixou os cientistas perplexos. Depois de cruzar a heliopausa, a Voyager 1 não detectou nenhuma mudança no campo magnético ambiente. E por que isso foi tão surpreendente? Bem, os modelos teóricos assumiram que a orientação magnética do ambiente mudaria em uma região dominada pelos campos magnéticos de outras estrelas. Mas, notavelmente, a Voyager 1 não detectou nenhuma mudança discernível no magnetismo do ambiente. A NASA ficou tão confusa que esperou quase um ano antes de anunciar que a Voyager 1 havia, de fato, entrado no espaço interestelar. Em 5 de novembro de 2018, a Voyager 2, viajando a uma velocidade ligeiramente menor que sua gêmea, cerca de 490 milhões de quilômetros, ou 3,3 unidades astronômicas por ano, juntou-se à Voyager 1 para se tornar o segundo objeto feito pelo homem a entrar no espaço interestelar. A travessia também ocorreu a 120 unidades astronômicas do Sol, e como a Voyager 1 6 anos antes, a sonda gêmea não detectou nenhuma mudança no campo magnético ambiente. Mas algo mais surpreendeu os cientistas. O Sol passa por ciclos solares de 11 anos, durante os quais sua atividade aumenta e diminui. A travessia da Voyager 2 ocorreu em um momento em que os ventos solares estavam no auge. Os modelos previram que o tamanho da heliosfera flutuaria com o ciclo solar, o que significa que deveria estar se expandindo quando a Voyager 2 fez sua travessia. No entanto, a Voyager 2 cruzou a heliopausa exatamente na mesma distância que a Voyager 1 6 anos antes, o que significa que nossos modelos estavam errados. A descoberta feita com o uso do magnetômetro demonstrou a importância de testarmos modelos teóricos com dados de campo. Agora suspeitamos que a fronteira entre a heliosfera e o meio interestelar é muito mais distorcida e cheia de flutuações do que os modelos anteriores propostos. Uma importante ideia é que o nosso Sol surgiu bilhões de anos atrás de uma região quente fortemente ionizada, após a explosão de uma ou mais supernovas, e que a turbulência magnética persiste até hoje perto da heliopausa. Nesse caso, as sondas provavelmente encontrarão uma orientação magnética diferente à medida que viajam para mais longe, mas a essa altura, seus instrumentos provavelmente estarão desligados. Afinal, as sondas já estão começando a falhar. No início de maio de 2022, recebemos um sinal da Voyager 1 no mínimo estranho. Imagine que você é um cientista da NASA. Você chega ao computador durante o dia e começa a consultar os dados da telemetria da Voyager 1. A Voyager 1 envia atualizações de status sobre seus sistemas, informando se tudo está funcionando normalmente. Agora, leva 22 horas para receber um sinal enviado pela Voyager 1, então a comunicação é um pouco lenta entre você e a sonda que está supervisionando. Atualmente é mais como enviar cartas do que textos. No entanto, hoje algo está errado. Em vez de dados precisos explicando exatamente o que os propulsores da Voyager 1 estão fazendo e em que orientação ele acredita estar, você obtém longas sequências de 0 ou 377. A informação não faz sentido. Sugere que a Voyager 1 está realizando tarefas e apontando direções que são impossíveis. Você rapidamente verifica seu computador novamente? Sim, você acabou de receber um sinal da Voyager 1. Portanto, sua antena deve estar apontando para a Terra, da mesma forma que sempre esteve. Ela não pode estar apontando nas direções estranhas que informa, ou você não estaria recebendo sinal algum. E você não está apenas recebendo sinal, mas também exatamente com a mesma intensidade, portanto, definitivamente não mudou sua direção. E mais uma vez, seu computador recebe os dados científicos mais recentes da Voyager 1. Curiosamente, tudo isso é normal. Enquanto ao longo dos anos, a Voyager 1 teve que desligar 5 de seus 11 equipamentos científicos,
e outros 2 pararam de funcionar devido à degradação geral, os 4 restantes continuam a fazer leituras sobre o meio interestelar, campos magnéticos e raios cósmicos. Nada aqui é estranho. Você verifica seus outros sistemas. As fontes de alimentação da Voyager 1 estão um pouco fracas, mas isso é de se esperar. O óxido de plutônio que preenche seus 3 geradores tem uma meia-vida de 87 anos, mas a Voyager 1 está viajando há 45 anos. Não é de admirar que a eficiência tenha começado a diminuir. Na verdade, os especialistas acreditam que a Voyager 1 não durará além de 2025. Mas ainda falta algum tempo. Não explica o que está acontecendo agora. Depois de verificar seus outros sistemas, é apenas um que está se comportando de maneira estranha. O computador AACS, ou Sistema de Articulação e Controle de Atitude. Este computador é um dos 3 da Voyager 1, e sua função é garantir que as grandes antenas de 3 metros da espaçonave continuem apontando para a Terra. Este computador parou de enviar dados coerentes. Você se inclina para trás, intrigado. A situação não é tão ruim quanto você pode imaginar, mas é preocupante. É como receber uma correspondência de um carteiro que diz olá para você todas as manhãs, só que em um dia, por algum motivo, ele começa a falar outro idioma. Os pacotes que ele entrega ainda são os mesmos e chegaram no mesmo endereço. São apenas as palavras que o homem fala que não fazem mais sentido para você. Para agravar ainda mais, a Voyager 1 não percebe erro algum em suas funções. A espaçonave vem equipada com configurações de modo de segurança de emergência, que podem ser acionados se detectar que algo não está funcionando como deveria. Essencialmente, isso envolve desligar suas funções, até que os cientistas possam descobrir o que há de errado. E estes modos de segurança não foram ativados. Portanto, a Voyager 1 acredita que todos os seus sistemas estão funcionando da maneira que deveriam. Os dados são enviados, o cenário é estabelecido. Essa foi a questão que os engenheiros da NASA enfrentaram em meados de 2022. Uma única falha como essa pode não parecer grande coisa, mas sugere que algo pode estar errado com outros sistemas. E se isso for verdade, pode significar o fim de toda a missão. A Voyager 1 está agora a 23,8 bilhões de quilômetros de você. Sua solução terá que ser feita por dedução, juntamente com uma cuidadosa seleção de perguntas e respostas a cada 22 horas com a espaçonave defeituosa. Ao avaliar o restante dos sistemas e encontrar um padrão, você pode descartar algumas das explicações mais incomuns. Não, isso provavelmente não é obra de alienígenas tentando brincar com você. Embora os cientistas da NASA estivessem abertos à ideia de que as sondas Voyager talvez um dia fossem capturadas por vida alienígena, como evidenciado pelos discos dourados instalados nas sondas, cheios de mensagens sobre nós, isso foi mais um gesto simbólico. Além disso, parece que essa seria uma maneira estranha de os alienígenas se comunicarem conosco. E não, as leis da física provavelmente não foram quebradas. A Voyager 1 não entrou em um buraco de minhoca que está se inclinando para onde pensa que está, enquanto ainda de alguma forma está recebendo o sinal de volta para você. Dado que as leituras científicas parecem normais, é muito mais provável que o problema esteja no próprio AACS. Por 4 meses, cientistas e engenheiros gentilmente escutaram e examinaram a Voyager 1, testando teoria após teoria e tentando encontrar uma solução que conserte as coisas sem causar mais danos no processo. Eles poderiam simplesmente mudar para um sistema de backup. Não seria a primeira vez que eles começariam a usar um novo computador na Voyager 1 depois que o antigo parou de funcionar. A Voyager 1 foi construída com redundâncias. Este nem era o primeiro computador AACS usado. Um anterior apresentou defeito há algum tempo. Eles também cogitaram apenas deixar as coisas como estão. Afinal, os dados científicos ainda estão chegando. Seria o fim do mundo se a Voyager 1 simplesmente continuasse enviando mensagens distorcidas? Talvez esse possa ser simplesmente o novo normal, exceto que implica que um problema mais profundo está sendo negligenciado. Você consegue descobrir o que estava errado? Acontece que no ambiente intenso e cheio de radiação do espaço interestelar, algo fez a Voyager 1 decidir começar a usar aquele computador AACS mais antigo e quebrado para enviar dados de volta à Terra.
Por causa das falhas neste computador, os dados foram corrompidos, resultando em números estranhos. Na verdade, nesse caso, a correção foi fácil. Tudo que a NASA precisou fazer para consertar foi pedir a Voyager 1 para começar a usar o computador certo novamente. Depois que a Voyager 1 fez isso, o problema foi resolvido. Nesta ocasião foi uma solução fácil, mas da próxima vez pode não ser. Ainda demorou alguns meses para a Voyager 1 voltar a se comportar normalmente. E mesmo assim, em novembro de 2023, outro computador de bordo da Voyager, dessa vez o subsistema de dados de voo, passou por um problema semelhante e não conseguiu enviar para casa dados científicos e de engenharia utilizáveis. Demorou até junho de 2024 para que esse problema específico fosse totalmente resolvido. A Voyager 1 é uma nave velha agora. À medida que continua a viajar pelo espaço interestelar, pode encontrar mais e mais falhas. Em julho de 2023, uma série de comandos de rotina enviados à Voyager 2 fez com que a sonda orientasse suas antenas a 2 graus de distância da Terra. Essa divergência aparentemente pequena foi suficiente para que, nas enormes distâncias envolvidas, a NASA perdesse completamente a capacidade de se comunicar com a Voyager 2. Foi somente através do envio de um grito interestelar da instalação da Deep Space Network em Canberra, na Austrália, que um sinal pôde ser enviado à Voyager 2 dizendo para se reorientar de volta para a Terra. As 37 horas de espera para o grito chegar e para a sonda sinalizar de volta que havia seguido o comando devem ter sido tensas para o pessoal da NASA. A sonda poderia ter sido perdida para sempre. De uma forma ou de outra, é inevitável que as sondas Voyager parem de transmitir de volta para a Terra. Seja por erro ou mau funcionamento, ou simplesmente por ficarem sem energia, o fim é inevitável e a cortina cairá sobre esta missão incrível. Mas mesmo assim, as sondas gêmeas estão apenas começando suas jornadas cósmicas. Em 40 mil anos, a Voyager 1 provavelmente irá se deslocar em direção a uma estrela na constelação de Camelopardalis, enquanto a Voyager 2 passará a 1,7 anos-luz da estrela Ross 248. Em 296 mil anos, passará a 4,3 anos-luz de Sirius. Essas intrépidas e pequenas sondas provavelmente durarão mais que a própria Terra enquanto continuam suas solitárias jornadas pela Via Láctea. E se por acaso encontrarem vida inteligente em um dos confins da nossa galáxia, serão uma prova da engenhosidade e resiliência da humanidade. Lembra que mencionei que em cada uma das sondas havia uma mensagem para as estrelas? Esses discos audiovisuais dourados são chamados de disco de ouro e carregam fotografias da Terra e suas muitas formas de vida. Os sons de baleias e bebês chorando, música de Mozart, Chuck Berry e dezenas de povos indígenas, e saudações em 55 idiomas. Eles ofereceriam a um estranho distante um vislumbre de quem somos e como é a vida na Terra. Quanto a nós, devemos dizer adeus a esses velhos amigos familiares e continuar nossas próprias vidas aqui na Terra. Espero que o programa Voyager não seja nosso último contato com as estrelas, mas apenas o começo. Muito obrigado a todos que se inscrevem no canal, todos que comentam, que assistem e que curtem o conteúdo. É sempre uma alegria contar com o apoio de todos vocês. Quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal, sem nenhuma interrupção ou propaganda? Então conheça o clube de canais aqui no YouTube e também nossa campanha no Apoia-se. Além de ajudar financeiramente o Astro Brasil, você também terá acesso a conteúdo exclusivo, como acesso antecipado aos vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.